Mais uma vez, estamos aqui para uma pequena porção da Palavra de Deus, meditar sobre o plano da nossa redenção, sobre aquilo que verdadeiramente nós necessitamos. 3 coisas: conversão e revelação e restauração é o que a noiva precisa. É revelação, conversão e restauração. Isso é o que o povo de Deus precisa para estar no arrebatamento. Ouvintes, nós sabemos que Mateus 17, versículo 11, quando os discípulos cercaram Jesus, os 3, Pedro, Tiago e João, e perguntaram para Jesus: Mestre, por quê? Fizeram uma pergunta: por quê? Dizem os escribas: por que eles estão falando? Por que existe esse comentário que Elias virá primeiro? Jesus foi de poucas palavras e deu uma explicação curta e certa. Não, ele já veio e não aceitaram. Agora, quando ele falou de um outro Elias, eles ficaram sem saber o que estava fazendo. Esse outro Elias que viria restaurar, construir, restabelecer, organizar aquilo que estava desorganizado, trazer de volta aquilo que os homens deixaram, para jogar de lado, colocar no seu devido lugar. Vocês compreendem? Mateus 17, 11. Mas na verdade Elias virá primeiro. Ele não estava falando de um homem. Ele estava falando de um ministério de restauração. E nós vemos que Apocalipse 10, 7, ele diz que vinha revelar. São 3 pontos que nós devemos observar: conversão, revelação e restauração. Se nós não observarmos e nós não ver isto aqui dentro da Bíblia Sagrada, nós estamos confusos. Nós estamos num caminho ignorante, nós estamos andando errado pelo caminho. Qual é a primeira restauração? Você sabe que a primeira restauração que houve no ministério no qual nós estamos vivendo, que nós cremos que é o ministério de Elias na face da terra, para restaurar, para revelar, para converter. No dia 6 de abril de 1909, lá nos Estados Unidos, nasceu William Marion Branham. E esse menino, essa criança, esse menino nasceu e cresceu abaixo das divisões de Deus. Né? Deus confirmando o ministério, Deus guardando o ministério que estava sobre aquele menino. Deus não estava guardando, cuidando dele, do homem, mas Deus estava guardando o ministério que estava dentro daquela criança, daquele jovem. Quanto até ele gostaria de beber, tinha desejo de beber, Deus não deixou ele beber. Ele queria fumar, Deus não deixou ele fumar. Queria até prostituir, Deus não deixou ele prostituir. Queria morrer, Deus não deixou ele morrer. Você sabia disso? Nós temos testemunhos sobre isso. Porque Deus tinha um dom dentro daquele corpo, daquele menino chamado William Marion Branham. Nós não exaltamos o homem, nós não adoramos o homem. Nós não tornamos o homem um ídolo, mas nós respeitamos o ministério que estava sobre William Marion Branham. Muita gente adora ele como um Deus. Muita gente
eles passam dos limites devido os milagres, devido o que Deus realizou através deles. Teve gente que chamou ele, dizem que ele até é Deus. Outros dizem que o nome William Branham é o novo nome de Deus. Isso é uma mentira religiosa. Isso é um fanatismo religioso. Nós cuidamos do ministério, nós seguimos o ministério que estava sobre aquele moço, criado num rancho de pau a pique, capim, sofrendo, pescando, vendendo para comer, vendendo o peixe para comprar farinha para poder comer. Mas Deus trabalhou através dele. Nós olhamos para esse ministério que estava em William Branham, um ministério de Deus, como aquele ministério que estava em João Batista, como aquele ministério que estava sobre qualquer profeta que veio do Velho Testamento. Nós não temos o William Branham como um Deus, não temos o William Branham como um ídolo, nós não adoramos o William Branham, nós consideramos o William Branham como um profeta que trouxe a revelação da palavra, que trouxe a restauração da Bíblia, que hoje nós temos pela graça de Deus, usando aquele servo dele chamado William Marion Branham, que nasceu numa cabana no dia 6 de abril de 1909, lá no estado de Kentucky, no meio do mato lá. E ele não era mais do que ninguém, e não é mais do que ninguém. O William Branham não é mais do que um pastor, não é mais do que um evangelista, não é mais do que um apóstolo, não é mais do que um pregador da palavra de Deus. A única coisa que ele é um canal pela qual Deus trouxe a revelação das Escrituras para o povo. Só que quando isto aconteceu, o povo já começaram a entender errado e colocaram ele numa posição que ele não devia ser colocado. Colocaram ele como um Deus, colocaram ele como um maioral. Não, ele foi tão simples, tão humilde, por isso que Deus usou ele. E nós não cremos nessas tonterias, nessas bobageiras de doutrinas que nós estamos vendo por aí. Mas nós cremos no ministério que ele trouxe, que restaurou o batismo. Pensa bem, aquele batismo verdadeiro, que era em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos 8 vezes na Bíblia o batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Por quê que nós encontramos? Porque o William Branham nos guiou na Bíblia. Agora as pessoas chamam ele de falso profeta. Agora um falso profeta guia as pessoas na Bíblia? Não, um falso profeta ele esconde as escrituras das pessoas. E o William Branham simplesmente nos localizou. Ele nos mostrou, Deus mostrou para ele, ele mostrou para nós. Primeiro batismo, vamos dizer assim, em Mateus 28, 19. Quando Jesus disse, portanto, ide ensinar, fazer discípulo, arrumar seguidor em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Antes do ministério, antes de uma revelação desta palavra, nós estávamos todo envolvidos pensando que Mateus 28, 19 era um batismo. E quando Deus usou William Marion Branham, e William Marion Branham teve aquela visão nas Escrituras e mostrando que ali não era um batismo, mas simplesmente uma ordem, que Jesus estava mandando batizar. Ide, a palavra ide quer dizer vão, uma ordem, o ide de Jesus, vai, vão. E eles foram. Ide batizar em nome do Pai. Ele não disse batizar em Pai e Filho e Espírito Santo, mas eles batizaram no nome do Pai. É para usar o nome do Pai. Foi isso que nós aprendemos de William Marion Branham. Batizar em nome do Pai.
E o nome do Pai, se nós reverenciar nas Escrituras, é Jesus. Porque Pai, Filho e Espírito Santo quer dizer Senhor Jesus Cristo. Olha que você é um pai, você é um filho e você tem um espírito, mas esse pai, filho, espírito tem um nome. Quem sabe o seu nome é Pedro, seu nome é José, seu nome é Felipe, eu não sei qual é o seu nome. Mas você é pai, é filho e tem um espírito. Mas seu nome não é pai, não é filho e não é espírito. Você tem um nome que domina sobre esses 3 títulos que é dado a você. O nosso Pai Celestial também. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Por isso que em 2 Tessalonicenses 2,16, São Paulo disse: o próprio nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai. Então Jesus é Deus e é Pai. Tá vendo, ouvinte amado? Então, para você receber o nome do Pai no batismo, você tem que ser batizado em nome de Jesus. Quando o batizador chega lá nas águas e diz: te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele está invocando o nome do Pai sobre você. Nome do Pai, Filho e Espírito Santo sobre você. Senão você nunca foi batizado originalmente, como diz a Bíblia. Você pode ser batizado, mas se não mencionar nenhum nome, você tem um batismo pagão. Se você é só batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não diz nome nenhum, você é batizado num batismo pagão. E esses batismos pagãos, ouvinte, é o que tem afrontado a Deus no tempo no qual nós estamos vivendo. E o ministério de Elias, esse ministério da restauração, restaurou o batismo para nós e nos mostrou. Você já pensou, um falso profeta mostrar que a pessoa tem que ser batizada em nome de Jesus Cristo? Atos 2:38. Quando Pedro levantou entre aquela multidão e disse: a cada um arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele acrescentou, porque é uma promessa, diz a respeito a vós, vossos filhos, a todos que estão longe, e tanto o quanto Deus nosso Senhor chamar. Compreendeu? Agora ficou só por aí? Não. O povo de Samaria também foram batizados. E quem pregou para eles? Todos os apóstolos e um não foi Pedro, ali já foi Felipe. Você encontra Atos 8:16. Que o povo de Samaria, eles ouviram a mensagem, e isso que eu estou pregando para vocês, esse mesmo batismo que eu estou pregando para vocês, esta mesma doutrina que eu estou pregando para vocês, eles creram e foram batizados em nome de Jesus. Atos 8:16, a Bíblia diz que nenhum deles ainda havia descido o Espírito Santo, mas eles somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então os apóstolos desceram, colocaram as mãos sobre eles, então eles receberam o Espírito Santo. Mas o interessante é que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, porque eles ouviram o correto. Atos 10, 47, 48. Quando Pedro chegou, pela ordem de um anjo que Cornélio mandou chamar a Jope, que o anjo desceu do céu na casa de Cornélio. Atos 10, leia todo o capítulo de Atos 10, você vai ver. Que quando o Cornélio era um homem justo, temente a Deus, e ele estava ali orando 3 vezes por dia, jejuava, orava, dava esmola, a Bíblia diz. Mas aquilo subiu à memória, subiu lá na presença de Deus, porque Cornélio era justo. Então Deus enviou um anjo do céu e disse para ele: Cornélio, manda a Jope, nesta cidade vizinha aí, que tem um homem na casa do Simão curtidor, e diz para ele vir aqui, ele vai dizer o que falta para você ser salvo.
E quando eles chegaram lá, sabe quem é que estava lá? Era Pedro. Era Pedro. E eles falaram para Pedro, e Pedro veio. E quando Pedro chegou, eles já quiseram adorar, já quiseram fazer de Pedro um ídolo. Mas Pedro mandou que se levantasse, não quis que ninguém adorasse ele. E Pedro disse: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados como nós que recebemos o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Veja bem, e ficou com eles ali para instruir a respeito da palavra de Deus. Então não tinha muita coisa para Cornélio fazer, mas só que ele não era salvo porque não era batizado. Ele era santo, era dizimista, era ofertante, era orador, ele era um religioso de primeira linha. E não era salvo porque não era batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 19 nós encontramos quando Paulo passava pelas regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Então, quando ele perguntou para aqueles discípulos: em que vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam para Paulo: nós nem recebemos ainda o Espírito Santo. Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Paulo disse para ele: em que sois batizados então? Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que depois dele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo, impondo as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo e eles falavam em línguas e profetizavam, conforme o Espírito Santo que lhes concedia que falasse. Então nós já vemos pessoas diferentes. Se Pedro estava errado no Pentecoste, Felipe e os demais evangelistas estavam errados em Samaria. E Paulo estava errado ali em Éfeso. Porque Pedro mandou lá no Pentecoste serem batizados em nome de Jesus Cristo, Felipe ali em Samaria e Paulo aqui em Éfeso. São diferentes pessoas, não é o mesmo. Será que todo mundo está errado? Agora nós vamos para um outro personagem em Atos capítulo 22, versículo 16. Ananias. Será que Ananias também estava errado? Ananias era o homem que acompanhou Paulo em Atos 9. Quando Paulo caiu ali no caminho, cego pela luz, e ele foi exatamente na casa de Ananias. E Ananias estava ali quando Paulo discursava, contando a história dele em Atos 9, que ele ia indo de caminho para prender os crentes, e uma luz lhe cercou, ele derrubou no caminho, e ali por diante e tal. E o pastor Ananias, olhando para Paulo, disse: Paulo, por que te detens? Levanta, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E agora, será que Ananias também estava errado? Será que Pedro estava errado? Ouvinte amado, será que Felipe e os demais irmãos estavam errados quando pregaram para Samaria o nome de Jesus Cristo? Será que Pedro estava errado novamente quando veio à casa de Cornélio, dirigido por um anjo do céu? Será que Pedro estava errado novamente? Vim divulgar o batismo em nome de Jesus Cristo? Será que será que Paulo estava errado ali em Atos 19 de mandar batizar em nome de Jesus Cristo? Será que Ananias estava errado em mandar Paulo batizar em Atos 22, 16? Nós voltamos a Paulo novamente, confirmando o seu batismo em Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que tudo quanto fomos batizados em Cristo, fomos sepultados com ele na sua morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Será que Paulo estava errado de novo? Ele confirmando que ele próprio
foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Quando Paulo pregou aos Gálatas 3:27, e vocês que foram batizados em Cristo, agora de Cristo revestir-vos. Quer dizer, você receber o batismo em nome de Jesus Cristo, agora receba o Espírito Santo. Se revistam, receba a unção, se revistam, recebam o Espírito Santo. Paulo aconselhando para aqueles que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas 3:27, quando ele pregou a Colosso, naquela cidade de Colosso, ele aconselhou aquele povo: quando vocês fizerem por palavra ou por obra, façam tudo no nome do Senhor Jesus, dando por ele graça. Às vezes nós oramos, você ora, faz tudo por palavra, ora pelo alimento, ora pelo expulsa um demônio em oração, expulsa uma enfermidade em oração, busca Deus e faz tudo. E a obra, que é para ser batizado em nome de Jesus Cristo, por que tu não faz? Por que tu quer Jesus para cura? Por que você quer Jesus para libertação? Você quer Jesus para lhe dar roupa, lhe dar calçado, lhe dar carro novo, lhe dar casa boa, lhe dar saúde, lhe dar comida, lhe dar tudo. E agora você não quer Jesus no batismo? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada em algum lugar, meu ouvinte. Por isso que eu digo para você, esse ministério, o quarto ministério de Elias que nós temos na face da terra, é para nos mostrar tudo isso que eu estou lhe falando. Mostrou na Bíblia, e é Bíblia que eu estou lhe falando ou não é? Agora, se você quer ir contra a Bíblia, você que sabe. Não precisa ir contra o William Branham. Não precisa dizer que o William Branham é falso. Então diga direto que a Bíblia é falsa, porque isso que eu estou lhe falando, o William Branham falou para nós, nos mostrou para nós, e nós estamos falando para vocês. Se você diz que o William Branham é um profeta falso, não, você está cometendo uma injustiça. Você tem que dizer que a Bíblia é falsa. Você tem que dizer que Pedro é falso, você tem que dizer que Paulo é falso, você tem que dizer que Felipe é falso, você tem que dizer que Jesus é falso. Não que o William Branham é falso, porque o William Branham não criou nada. Eu não estou criando nada. Nós simplesmente estamos lendo a Bíblia que você tem aí. Essa Bíblia que eu estou lendo, que eu estou citando para vocês, é a Bíblia que você tem aí. Se você diz que isso aí é falso, isso aí não é verdadeiro, joga sua Bíblia fora. Você está entendendo, ouvinte amado? Deus tem um ministério. E o ministério é para aquele que crê. O ministério é para aquele que quer chegar ao arrebatamento, ao rapto, a salvação da alma. E se você deseja a salvação da sua alma, não precisa seguir dizendo assim, ó, não, então eu não vou ter o William Branham como meu profeta, mas tenha a Bíblia como teu guia. E para você ter a Bíblia como teu guia, no original você tem que admitir que veio através do ministério profético do quarto ministério de Elias. Porque antes não tinha. Você pode ver que tudo estava escuro, tudo estava tateando na Bíblia Sagrada. Mas quando surgiu a partir do ano 1933, em junho de 1933, quando Deus deu uma comissão a William Marion Branham, lá na beira do rio, quando ele batizava a 17ª pessoa, que o céu se abriu e veio uma voz do céu dizendo: como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, eu te envio com uma mensagem para precursar a segunda vinda de Cristo. Ele não disse eu te envio para ser o precursor. Ele disse eu te envio com uma mensagem. Depois ele veio e falou que a mensagem que nós falamos é a Bíblia. É a precursora da segunda vinda de Cristo para todos aqueles que crerem. Para todos aqueles que nele crê, não será confundido. Isso disse o apóstolo São Pedro. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Você ter os entendimentos abertos, sem nenhuma polêmica, sem nenhuma contradição, mas crendo naquilo que a Bíblia diz. Você crê na Bíblia? Então siga o que a Bíblia diz.
Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor Deus nos permitir.